Você vai ouvir agora uma mensagem que vai edificar a sua vida. O líder multifuncional. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 18 e 19. Então, respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiro a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. O líder multifuncional é aquele que oferece diversas possibilidades funcionais, que tem variedades de funções, é um polivalente. É aquele que realiza sozinho várias funções. Então, o líder multifuncional, ele tem suas várias qualidades, referências impostas sobre as suas tarefas e suas atividades. Observamos aqui aquilo que vem ser multifuncional. Falando sobre aparelhos, vamos encontrar TVs, impressoras, celulares, carros. E observamos também aqui pessoas, trabalhador, o jogador e, por que não dizer, o pastor. Observando sobre o desempenho, o avanço e na questão de se multiplicar, a questão do avanço tecnológico, encontramos os aparelhos de TV com várias funções. Da mesma forma, hoje observamos as TVs, ela já com a própria internet interligada, onde alguns aparelhos já contêm não apenas a internet, como também muitos aplicativos já nela instalados. Então, a televisão de um tempo remoto para a televisão dos dias de hoje há um avanço surpreendente. Por que não falar também das impressoras? As impressoras hoje elas são multifuncionais. Ela tem scanner, ela tem Wi-Fi, ela tem copiadora, ela tem reproduções de impressos, né? São várias funções. A gente pode observar o quanto este aparelho, a impressora, é útil para a vida do ser humano nos dias de hoje, inclusive até impressoras 3D. Observando aqui os celulares, antes os celulares eram apenas para ligações. Hoje são muitas e muitas funções e de uma forma de mobilidade muito grande através de um aparelho celular, aonde você pode ligar, você pode tirar fotos, você pode fazer uma transferência bancária, você pode ter vários e vários aplicativos, você pode ter hoje editor de imagem, você pode ter hoje um gravador, enfim, uma televisão também dentro de um celular. Então observamos também os carros. Hoje os carros têm a sua multifunção, que antes era luxo ter um carro, hoje é prioridade ter um carro devido à questão do avanço da tecnologia avançada. Então, falando aqui sobre o multifuncional, aplicamos aqui a multifuncionalidade nos aparelhos. Observamos agora nas pessoas. Trataremos aqui sobre o trabalhador como uma ação multifuncional. Houve um período que um trabalhador ele tinha a sua função, quer dizer, uma profissão. Então, hoje o trabalhador, o operário que é
grande utilidade nas empresas, ele é conhecido como multifuncional, onde ele pode ser reaproveitado em vários setores da empresa. Da mesma forma, os jogadores. Hoje, a maioria dos jogadores não só atua em uma área determinada ali pelo treinador. Ele tem que fazer várias funções, tanto como no ataque, meio de campo e também defesa. E alguns deles atuam também como goleiro. Falar de pastor. Pastor, ele multifuncional. O que é que vem ser um pastor? Qual a função dele? Observando aqui, possamos dizer que um pastor, ele além de psicólogo, ele é doutor, ele é psiquiatra, ele é bombeiro, ele é conselheiro. Ele, dentro desta visão, ele é socorrista, ele está em vários lugares na igreja. Além de professor, além de conselheiro, amigo, uma pessoa praticamente da família. Então falamos aqui sobre a multifuncionalidade na questão dos aparelhos e também na questão pessoal. E Jesus, na parábola dos talentos, no capítulo 25, versículo 15 do evangelista Mateus, ele deixa escrito para nós: a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. Isto requer e traz para a vida pessoal na igreja a visão da ação de desempenhar várias tarefas, e como líder desempenhamos sim várias tarefas. Observando aqui quantas vezes um pastor ou um líder da congregação, ele é um pedreiro, ele é um encanador, ele é um pintor, ele é um operador de som, ele é aquele que faz os serviços gerais na igreja. Então observamos aqui vários fatores que vai culminar em um desenvolvimento, em um avanço daquilo que vem ser a unidade missionária. Passando agora a tratarmos aqui das funções que Davi, no capítulo 16 de 1 Samuel, os versículos 18 e 19, ele exerce como um pastor. Além de pastor, várias funções. Então observamos aqui, como pastor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16 e o versículo 11, então perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então a primeira função aqui de Davi é pastor. Então, como um pastor em uma ação multifuncional, não apenas cuidava das ovelhas, mas também que tinha outras funções de utilidade, tanto para a família, para o reinado e também para servir a Israel. Outras coisas que nos chama a atenção aqui. No versículo 18 do capítulo 16 de 1 Samuel, Davi, ele é um excelente tocador de harpa, motivo pelo qual Saul mandou chamá-lo, e a palavra que veio ao ouvido de Saul através de uns daquele que estava presente naquela reunião onde Saul não estava se sentindo bem,
Então alguém entre aquela comitiva respondeu: conheço um que é filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte e é valente. Então é homem de guerra. Então observamos aqui alguns fatores importantes. É forte, é valente e homem de guerra. O versículo 18 declara essas qualidades Davi, declara essas referências neste moço com grandes habilidades. E essas habilidades, com certeza, foram sendo utilizadas durante a sua vida, no momento em que Deus se apossou desse jovem de uma maneira gloriosa. Então, Davi, além de pastor, tocador de harpa, ele era forte, um homem valente, um homem de guerra, sisudo em palavras, quer dizer, era um homem de uma palavra segura, era um homem de uma palavra que sabia o que estava falando, sabia o que estava transmitindo, seguro diante da verdade, seguro diante daquilo que tratava com as pessoas. Então Davi, em sua ação multifuncional, também ele é de boa aparência. E o que é que a boa aparência vai trazer em benefício na questão multifuncional? Com certeza isso aí traz uma relevância muito grande, porque a boa aparência foi Deus quem o concedeu. E o versículo 18, fechando este versículo 18, vai dizer que ele e o Senhor é com ele. Então a mão de Deus, a direção de Deus, o poder de Deus, o agir de Deus, o mover do Espírito Santo de Deus estava na vida de Davi, motivo pelo qual Davi vai diante de uma grande batalha, seu primeiro teste diante de um gigante. Falando aqui em uma questão de nação, porém, Davi já tinha outras experiências. Que experiência? Davi já tinha lutado com o urso, já tinha vencido o urso, já tinha lutado com o leão, já tinha vencido o leão. Era um homem que pastoreava pela manhã e também pastoreava à noite. Não tinha medo de lobo. Por quê? Se era um homem que já vencia leão, já vencia urso, vai ter medo de lobo? Então Davi, dentro dessa visão e essas qualificações impetradas sobre a sua vida, desempenhou com muita excelência esta obra gloriosa da multifuncionalidade. Além disso, observamos aqui no versículo 21 do capítulo 16 que ele também tornou-se escudeiro de Saul. Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Além de ser também um escudeiro, observamos aqui no 1 Samuel, capítulo 17 e o versículo 20, que além de pastor, tocador de harpa, é forte, é valente, homem de guerra, sisudo em palavra, de boa aparência, e o Senhor era com ele. Além de ser escudeiro, ele era entregador de pão. O versículo 20 vai dizer: Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Então Davi, em sua excelência multifuncional, ele, um obreiro que se desempenhou muito bem. Fechando aqui esta breve palavra
de orientação para a liderança, observamos também que Davi, no versículo 32 do capítulo 16, disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, o gigante Golias. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Observamos aqui mais duas funções de Davi. Além de servo, onde Jesus qualifica sua igreja e seu povo como servo, aleluia, e Deus sempre se reportou a Davi como o servo, meu servo. Outra qualificação que observamos nesse versículo: teu servo irá pelejar contra o filisteu. Então, pelejar está dentro de guerra. E como uma guerra, como uma peleja, observamos Davi como um soldado, Davi como um guerreiro valente, ousado, determinado, como soldado que não se embaraça na peleja, mas que maneja bem a palavra de Deus e que aplique em teu coração a excelência da multifuncionalidade na obra do Senhor, e que Deus os abençoe.